Olá, pessoal. Boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor do nosso amado esteja aqui presente, né? Esteja conosco. Eu sempre digo, como eu falei lá com o pessoal, com os trabalhadores, que o Natal começa no dia 15/1. As boas novas. As boas novas. Uma maneira melhor de olhar o mundo. Vocês sabem que lá atrás, antes de abrir o C. Clarencio, não sei se a Bárbara ouviu falando lá em cima, que às vezes eu busco determinados fatos do passado para dar uma base, né, e uma orientação. A gente busca aproveitar, às vezes, tudo as vivências do passado, né? Mas me vem algumas lembranças e hoje veio. Antes de abrir o C. Clarencio, teve um rapaz, o C. Clarencio foi aberto em 97. Eu exatamente em 90, quando eu entrei no primeiro campo de espiritualidade, porque acho que foi o campo que despertou, né? Eu conto isso no livro, ali na preliminar daquele livro, Acredite, Eles Não Morreram, que em 90, exatamente, foi em torno de junho de 90, eu entrei primeira vez num centro kardecista, porque quando era criança tinha um centro de Umbanda na porta da minha casa e eu entrava lá para pegar as balinhas quando tinha Cosme e Damião, né? E tinha uma senhora que era amiga, um amigo meu que está lá atrás, ele vai lembrar, acho que vai lembrar, que tinha uma mãe de um amigo que frequentava lá, que às vezes eu estava lá brincando com ele, ela chamava e falava que era um Flecha Verde, né? Era um índio que vinha com ela e me falava coisa que eu nem lembrava, né? Então são esses momentos que eu vivi, ia muito buscar, minha mãe lembra, quarta-feira de manhã, eu ia na casa de um amigo lá, pegava ele, ia lá para a igreja católica da Rio Branco, lá que tinha missa. Quando eu fui lá para a José Bonifácio, na Coab, eu ia lá no asilo que tinha lá em cima. Então eu sempre busquei, mas foi exatamente em novembro, junho de 90, que um amigo falou, olha, me chamou que tinha um amigo dele que estava tinha um aniversário de um grupo de espiritualidade e me convidou, eu fui. Era um centro pequeno, chamava aqui na Vila Formosa, chamava Homens do Caminho, ali na Antônio Mano Graço. Eu morava lá na Itaquera, eu vim com ele. Quando eu entrei, estava tendo festa, isso eu conto lá no livro, estava tendo uma festinha, já era aniversário. Então não tinha a influência do canto, não tinha a sensibilidade das orações, né, da elevação das orações. Eu cheguei e já estava tendo a festinha, mas quando eu entrei, parece que se abriu, parece que uma porta se abriu, e a partir dali, em 90, eu passei a frequentar bem lá a casa. Rapidamente eu passei a ser um trabalhador e comecei a ir em outros cantos, que eu estava com sede de conhecimento, né? E interessante porque antes de abrir o C. Clarencio, que o C. Clarencio foi aberto em abril de 97, antes disso, um amigo meu, na verdade era um cunhadinho, tinha 18 anos, e ele passou mal, começou a ter, né? Eu estava na época namorando com a minha esposa, com a Roselei, e conheci a família há pouco tempo. Ele começou a ter uns surtos, tinha na empresa, tinha na rua, tinha na escola, e chamavam ambulância e levavam ele para o hospital, e ele ficava lá tomando os medicamentos, né? E foi assim várias vezes, até que na escola ele teve um surto, a molecada tudo lá, um surto que ficava se batendo tudo e tal, e chamaram uma senhora que benzia, né? Bem baixinha, corcundinha assim, né? Ela foi lá fraquinha e pegou, porque o menino ficava se batendo, ele pegou e fez uma oração, foi embora. Aí ela falou, é espiritual. E aí a família falou, leva lá nela. Eu fui com ele,
né? Chegou eu, ele e mais duas, estava a Roselei, mais duas pessoas, a Roselei e a tia da Roselei, que é lá do Rio de Janeiro. Quando chegamos, colocamos ele assim, ela começou a fazer oração, incorporam de maneira completamente inconsciente. O menino sabia o que estava, incorporou uma entidade lá, tem uma presença forte, firme assim. Eu falei, tudo bem aí, amigo? Ele falou, não sou seu amigo. Aí eu já comecei a conversar com ele nesse nível, né? Aí ele pegou e explicou para mim que veio para realmente proteger o menino, porque o menino acabou pegando umas energias fortes, uma energia muito forte, né? Num trabalho que acho que um trabalho que acho que a mãe da namoradinha dele foi fazer lá num campo para ajudar o filho que estava com entorpecente, usando entorpecente. A mãe da namorada foi, ele foi também, era um trabalho que ser feito lá perto de uma floresta, e o menino acabou com afloramento da sua psicofonia, acabou pegando uma ligação forte. Aí veio esse trabalhador, se colocou como trabalhador, aí conversei com ele e tal, aí resolvemos com a família, né, meu cunhadinho, a fazer um evangelho no lar. Família nenhum frequentava, né? Eu falei, vou fazer um evangelho e eu vou conduzir, né? Porque eu frequentando recente Somos do Caminho lá. Aliás, fiquei 4 anos lá, acabei saindo, né? E foi nesse período que eu saí. Eu, né, fiz o evangelho no lar, estava fazendo oração, todo mundo ali junto, coloquei a musiquinha, coloquei, né, um incenso, preparei tudo, comecei a fazer a abertura. Bom, menino incorpora no menino lá o trabalhador lá, o tranca-rua. Eu falando assim, ele incorporou na mesa. Na mesa, no meu lado, na minha frente assim, e já foi falando. Eu falei, opa, companheiro, respeita. A palavra está comigo, eu estou conduzindo. Você fica até o seu momento. E ele pegou e ficou olhando feio para mim. Aí, falei, pode falar. Aí ele falou algumas coisas, tal. Aí me pediu para dar o passe no pessoal, ele deu o passe. E aí tivemos outro encontro. Né? E o menino queimou o dedo antes de uma das reuniões, já era a terceira ou quarta, ele queimou o dedo, né? E mesmo assim começamos o trabalho, ele deu o passe todo. No final não tinha mais a queimadura, gente. Parece uma coisa de louco, de mentiroso, mas é verdade, viu? Aconteceu isso. A energia daquele trabalhador, do menino, era muito, muito forte. O problema foi que, né, jovens, né, acabamos nesse período, a família começou a levar numa casa, num centro, numa terapia, em vários lugares para saber. Só que assim, em casas grandes, casas conhecidas, pessoas. Só que o pessoal viajava tanto, falava tantas coisas que a família ficava mais atordoada e não encontrava. Um dia levou num terreiro grande. Quando chegou lá, o menino incorporou o trabalhador e colocaram no meio de um monte de trabalhador para ele dar consulta, tudo. E foi assim, né? Eu vi casos assim, vi outros casos, pessoas que acabaram indo para a faixa preta, né, tomando remédio, porque iam em casas, e davam todas essas orientações, que quando não é ilusão, é fenômeno, é uma forma, às vezes, uma metodologia muito arcaica, muito fechada, e a pessoa fica com problemas. Se não entrar no síndrome, às vezes depressão, às vezes problemas assim. E o que eu quero dizer para vocês, onde eu quero chegar, é que aqui na casa, nós estamos terminando um ciclo. Esse é um ciclo, né? Durante esse ano, nós trabalhamos em vários territórios. Nós alcançamos várias terras, vários espaços. Nós conseguimos desenvolver um trabalho de semeadura em muitas terras, onde foi semeado uma simplicidade,
de filosofia, com uma filosofia de vida, para buscar um comportamento muito mais sutil, muito mais ponderado, muito mais concentrado no seu compromisso em família, não realmente em eventos, em lugares que vai desencadear realmente uma influência, né? Buscar a ponderação, buscar ter uma filosofia do perdão. E aí trazendo uma espiritualidade, uma realidade que é simples. Essa realidade, né, que é a espiritualidade, que é simples. Vamos estudar, vamos aprender, vamos entender. Porque através de uma visão mais apurada, através de um conhecimento, que você, de certa forma, consegue compreender a sua vida. Porque são efeitos de um passado. Você começa a compreender de que nós estamos aqui numa escola. A gente começa a compreender que as pessoas que estão perto de nós, todos estão passando por vivências necessárias. Que hoje eu falei para uma pessoa foi agora à tarde até, ela me disse, às vezes eu vou lá no consultório e ela fica tempos me perguntando as coisas e tal. E aí ela falou, Ney, eu tenho um sentimento de gratidão, eu sou grata pelas pessoas que me fazem alguma coisa, me ajudam, me dão apoio, uma palavra, eu sou muito grata. Mas às vezes tem pessoas que eu faço coisas e ela não é ingrata, ela é ingrata. E aí eu fico sentida, eu fico aborrecida. Aí eu disse para ela, enxerga as pessoas como as pessoas exatamente são. As pessoas estão em níveis que você não está. Não foram preparados ainda para isso. Como eu disse também hoje a uma pessoa, né, que de certa forma esperava tanto de um parceiro que ela acabou realmente ficando aborrecida, chateada e desmotivada. Eu falei, enxerga como ele é. Porque muitas vezes a pessoa que você está exigindo, ela está no 4º ano. Você quer pôr ela já para fazer, né, uma graduação, uma faculdade? Você quer pulá-lo? Você quer que ele sinta, entenda coisas que você já compreende e ele não. Então, essa realidade faz com que a gente compreenda muitos efeitos que são causas do passado. A gente começa a compreender a questão de ambiente, a questão de sensibilidades, de passividade, de radiação, como eu peço, como eu disse hoje a outra pessoa, o que você quer? Você quer realmente comprar esse imóvel? É seu sonho ter esse imóvel ou você gostaria de ter outro? Se você quer isso, dê o comando. Eu quero isso. Eu vou conseguir isso. E tudo vai ser realmente conduzido para que você consiga. Agora, se não é esse o imóvel que você quer, você diga, seja feita o melhor para mim, segundo a orientação maior. Porque eles vão enxergar e talvez não seja esse, eles se levam para outro lugar, para outro caminho e se encontram esse espaço. O comando tem que ser dado. Então, gente, a gente começa a compreender a nossa presença na Terra. Ter um entendimento maior da nossa presença na família. Sabe, muitas vezes não querendo que as pessoas sejam o que nós queremos que seja. Porque quem tem filhos sabe. Os filhos começam a vir, você faz planos. Você pensa lá no futuro, né? Os seus filhos vão estar assim, assim, daqui a pouco, quando você olha, você nem chegou seu filho, você não conhecia seu filho. Você não conseguiu enxergá-lo e não conseguiu orientá-lo, não conseguiu conduzi-lo, porque se você enxergar, você consegue ajudá-lo, você consegue orientá-lo. E a vida é assim. Isso é um quê? É uma realidade, que é uma espiritualidade, que todos têm uma espiritualidade, que é o movimento que ela vive. Que é aquelas influências que é a identificação com que ela realmente vibra, com que ela deseja. Que aquela ligação, esse movimento decorre de um passado que ele viveu, de memórias que ele já traz. E campos que ele frequenta, não só campo físico, mas os campos espirituais. Então cada um tem a sua própria espiritualidade.
Então a gente enxerga essa espiritualidade, a gente trabalha com essa espiritualidade que, por mais que seja uma intensidade de informações, é de uma maneira mais simples. Como muitos que chegam aqui, muitos, milhares que chegaram em situações difíceis, de perda de pessoas em condições, foi numa maneira triste, dura. É abraçar, é realmente estar com ela, é vivenciar aquele momento com ela, trazer para você, diante de toda a sua experiência, diante de toda a sua força, diante de todo esse movimento, trazer para você. Vamos juntos, vamos ajudá-lo. E você usa o campo, toda aquela estrutura, você usa o aparelho, e aí você consegue, um aparelhinho pequenininho assim, falar com alguém lá em Portugal. É o aparelho, o instrumento que dá a condição dele vir, dele se manifestar, dele ser acudido, dele ser orientado, dele ser tratado e dele ser encaminhado. E a quem viu, percebeu, começa a compreender, porque na consulta vai ser orientado, de que nenhum fio de cabelo cai sem a vontade de Deus. Muitas vezes, acho que a maioria das vezes, nós queremos que seja dessa forma. Queremos que a pessoa seja assim. Mas a pessoa, muitas vezes, você não está enxergando, você não está vendo. Sua visão é limitada. Ele tem vivências, ele tem fatores que ele, de certa forma, vivenciou, como a história do menino Vitor, que desencarnou recentemente, né? Aqui, um trabalhador com 20 anos. Aí o menino desencarna, bate o carro 1h da manhã, e 4h30 ele se manifesta ali na nossa frente. Mas como é isso? Como pode? A Bíblia diz isso, o Evangelho diz aquilo, os padres dizem isso, o pastor... Quem disse? Quem disse que o amor se manifestar tem espaço e tempo? Basta você ter um aparelho, porque esse aparelhinho pequeno lá atrás, há 100 anos atrás, quando falavam que iam ter um aparelho desse tamanho, que você comunicar com a Alemanha, alguém na Alemanha fala, como? Jamais. Há 200 anos atrás falando que ia ter um aparelho enorme que ia viajar até o outro continente, fala, como? Então, basta ter realmente a facilidade. Basta a gente querer. Basta a gente desejar. Basta a gente realmente conduzir. Os passos devem ser dados por nós. Nós precisamos bater a porta para que ela abra. A espiritualidade é simples. E a gente fala dessa forma. Quando chegam alguns aqui com aquela sensibilidade afloradíssima, passou por tantos lugares, tantos campos de trabalho, afloradíssima, e alguém chegar e falar assim, ele precisa trabalhar. Não, ele precisa ser educado. Esse movimento que está com ele, com ela, precisa ser educado, precisa ser conscientizado, precisa ser entendido, precisa ter uma compreensão, precisa ser preparado, precisa modificar a filosofia de vida, precisa dar uma simplicidade de visão e precisa também ter um aspecto que a gente trabalha isso constantemente, porque é a nossa atenção nesse laboratório que há 26 anos a gente atua, nessa intensidade de tratamentos, de contatos, de atendimentos, a gente começa a perceber, através dos experimentos, através da ciência, como as coisas acontecem. Então, muitos que estão nos terreiros do campo espiritual, muitos que estão nas igrejas, muitos que estão nos templos, muitos que estão nos centros espíritas, estão aqui, nessa gravidade, nesse campo, estão aqui nesse espaço físico ligado a nós, com a oportunidade, porque já
tocou a consciência de que precisa ajudar em trabalhar pelo bem, porque é pela consciência pesada, pelos efeitos das suas escolhas lá atrás, pelas ilusões que realmente buscou vivenciar, causou um efeito diante de uma consciência pesada, diante de fatos que a machucou, prejudicou, que acaba ficando nesse espaço e acaba despertando o entendimento de que precisa ajudar o semelhante e vai para esses campos, mas precisa de estudo, precisa de orientação. É isso que acontece nesse campo. Alguns que chegaram com energias tão pesadas, um dia as pessoas olhavam e falavam: nossa, está baixa a energia ali. É uma convivência baixa, com campos baixos, e a pessoa tendo constantemente surtos, né, logicamente de uma doença. Foi sendo feitos os trabalhos, orientação e os trabalhos de desligamento, trabalho de radiação. Hoje a pessoa não tem mais surtos. Hoje a pessoa está leve, está feliz, ainda com suas dificuldades, seus problemas, mas muito mais preparada para o mundo. Como chegou um companheiro ali onde está o Francisco, ele sentou exatamente ali, eu já contei essa história, mestre do candomblé, que trilhou um caminho onde era respeitado, respeitadíssimo e temido. Um cara inteligentíssimo, que deve estar me ouvindo, que já é trabalhador desse campo. E ele veio porque ele recebeu orientação exatamente no UTI. Chegou no fundo do poço. Diante das guerras que ele travou, diante do caminho, né, com energias pesadas, chegou um momento que o corpo não aguentou. Chegou no fundo do poço, perdendo tudo, e ouviu: procure ser Clarencio. Ser Clarencio? Que ser Clarencio? Aí foi saber que ser Clarencio era de quem frequentava, quem dirigia, era sócio de um amigo dele. E através do sócio, ele chegou aqui e sentou ali e ouviu falar do Cristo. Ouviu exatamente falar de Maria, inclusive aquele quadro que está no bazar ali, que vocês olham, aquele quadro de Maria bonito, que muitos já quiseram comprar, que está lá no bazar. Foi aquele dia que eu falei de Maria, que foi a Kátia e a Lucimara que pintaram e me entregaram e deram de presente. E naquele dia, falando de Maria e de Jesus, é onde ele falou que foi aqui. Foi aqui que ele conheceu Jesus. E a vida dele mudou. E ele passou a cortar tinha costumes que ele começou a modificar, ambientes que ele deixou de frequentar, movimentos que ele não circulava mais, inclusive o perfil era de Jesus ou de Maria do celular. E ele subia, né, com a mão tremendo, não conseguia parar, chegou lá em cima, né? Eu falei: dá um passo aqui, companheiro. Não, é assim, radiou, a mão parou. E exatamente no primeiro dia que ele esteve ali, que eu subi com ele, que ele tinha saído recente da UTI, quem se manifesta? O avô. Talvez tenha sido o avô que falou para ele. O avô se manifestou depois de um monte de energias que se manifestaram e foram encaminhadas, porque fez muitos inimigos, e todos esses inimigos foram despertados, foram envolvidos e foram conduzidos, e com certeza estão atuando. E ele passou a sonhar que eu buscava ele e levava para trabalho, sonhar que eu buscava ele e levava ele para tarefas. E ele passou, depois que ele se reabilitou à saúde, começaram a procurar ele. Ele falou: Ney, estão me procurando. Eu falei: companheiro, você já sabe que isso ia acontecer. Trabalhador pronto. E ele começou a orientar exatamente aquilo que ele ouviu.
Uma vez ele chegou com tanta dor, queria ir embora, dor. Levamos ele, fechado, chegamos lá, era um fechado só que tínhamos, né? E já estava sendo tratado pessoas, ele ficou lá, falei, companheiro, segura aí. Ele com dor. Inclusive quem está ali é o Enio. Enio, você lembra de quem eu estou falando? Do Panda? Que o nome dele, o apelido era Panda, eu chamava ele de Luiz. E ele com dor, eu puxei ele e na hora ele falou, eu estou sem dor. Então são coisas simples, sem colocar fenômenos, sem colocar ilusões, sem ficar colocando métodos em que só complica, em que deixa a pessoa muito mais com medo. Isso é a simplicidade. Esta realidade que é a espiritualidade, que a gente vai alcançando uma visão mais clara. Essa ciência, porque aqueles que estão aqui não conseguem ultrapassar os portais, como os físicos denominaram de tunelamento quântico, de quando bombardeavam um espaço, uma barreira, apenas partículas leves, partículas pesadas não passavam. Consciência pesada, devendo diante da lei dos homens ou da lei do planeta, que foi realmente desrespeitado, acaba ficando na crosta. E aí tem que procurar espaços para começar a estudar e trabalhar, não é? Por isso que todos esses campos são importantes. Porque através de uma questão de religião, são metodologias de trabalho que ele busca para poder fortalecer a fé. Então, uma espiritualidade mais simples que essa realidade, toda essa ciência que tudo tem um fundamento. A física, aliás, se chama ciência do fundamento, porque tudo eles têm que buscar, experimentar e comprovar. Por isso que chama ciência do fundamento. E outra é a filosofia de vida. Uma moça que, de certa forma, um dia puxamos aquelas energias tudo barulhenta, né? Menina muito inteligente, culta, aí puxava de novo e falou, mas por que essas energias vêm comigo? Eu falei, você frequenta alguns lugares? Não, eu gosto de ficar nos barzinhos. Eu falei, companheira, basicamente a comunicação. Não que você não deixe, mas quando você for, você se envolve e entenda qual é a conversa ali. Porque a conversa são informações. Eu informo uma coisa para você e você me passa uma informação. A gente vai se informando. O que é isso? Partículas. A informação é uma partícula. Aí ela me passa uma informação, eu passo a informação, aquelas partículas, elas estão entrelaçadas. E diante desse entrelaçamento, durante a noite, onde há uma sutileza, uma facilidade de você entrar no astral, quem vai te visitar? Você abrir um portal diante dessa informação, dessa partícula. Então é entender que uma filosofia de vida, às vezes a gente tem que evitar determinados lugares. E muitas vezes, não só amigos, não só família, não só pessoal do meu trabalho, me chamaram para eventos e festas. E muitas vezes eu recusei. Por quê? Porque muitas vezes eu trazia energias. Eu trazia pesos. Eu trazia necessidades. Uma visão espiritual, com ciência, com a filosofia de vida, você consegue entender como uma festa, que de 50 anos, um casal que está fazendo 50 anos de casado, que eu fui, eu enxergando as pessoas bebendo e as crianças brincando. Qual é a vibração que tem ali? Qual é a vibração que tem ali? Qual é a entrada, a possibilidade que tem ali? A criança se machucou. A criança passou, escorregou exatamente naquele campo, se machucou. Quando nós estamos fazendo aqui, nas 2 quintas passadas, os 5 módulos
que estudam, nós pedimos para fazer apresentações. Demos um livro nesse segundo semestre e eles fizeram apresentações. E foi muito bonito. Apresentações com caracterização dos discípulos, sabe, daqueles tempos, foi muito bonito. Mas no primeiro dia de encontro, quando eu cheguei e encostei o carro ali, eu vi um rapaz que era um convidado fumando na porta. Fumando na porta e jogou a bituca e entrou. Os trabalhadores que estavam ali estavam conversando, não estava de uniforme, não estava com a armadura, estavam conversando. Quando eu entrei, eu senti alguma coisa, me incomodou, tão assim, me incomodou. Eu subi lá para fazer oração, já começou as apresentações. Começou a apresentação, minha esposa ali canalizou um monte de energia, ela começou a passar a mão, eu levei até a escada. Aí outro canalizou, puxamos todas essas energias. Era só de endurecidos e rebeldes. Eu falei, pega o incenso. 2 incensos, eu fiz a vibração enquanto eles puxavam ali. Ficou uns 5 puxando. Canalizaram só endurecido e rebelde, porque abria-me facilidade o portal. Hoje eu digo para eles, não pode. No segundo encontro estavam aí tudo com uniforme, já com os incensos fechando os portais. Isso é uma espiritualidade de comunicação. Isso é o quê? É a facilidade do entrelaçamento. O rapaz está entrelaçado com o quê? E ele exatamente abriu o portal aqui. Então, gente, é esse tipo de, inclusive, todas essas gravações, é no YouTube que a gente está passando, né? No YouTube que a gente está passando, quem quiser coloca Ney Calderon, né? Porque tem pessoas que saíram da cama com depressão, depois de ter ficado em clínicas. Quando ouviu, ele falou, eu vou lá no Sei Clarencio. E veio aqui, hoje já está estudando. Voltou a trabalhar. É uma senhora de 12 anos na cama. 12 anos na cama. Comendo por sonda. Veio no Sei Clarencio, subiu, foi tratada, foi desligada, depois de dias ela desencarnou. Então todas essas influências nessa vibração, né? Essa vibração, nessa facilidade de atuação, nessa filosofia de vida, de comportamentos, de ética, de respeito, de humanidade, é que a gente alcança realmente um entendimento maior para a nossa vida e dá para as pessoas, as famílias, uma base, não uma base de discussões de egos, sabe, discussões de milindres, mas um entendimento. Porque eu falhei, eu errei, mas eu não vou ficar realmente me condenando, eu vou entender e me compreender que nem eu mesmo posso jogar pedra, ser o primeiro a jogar pedra, que o melhor é minha conduta, que o melhor como ser humano, porque essa parte da nossa vida é apenas um estalo. Isso é um estalo. A vida maior é toda essa espiritualidade, toda essa realidade que a gente vai transitar. E esse campo, essa escola, esse planeta que é a nossa casa, é uma grande possibilidade que Deus deu a toda essa família humana para que eles possam aqui realmente experimentar e despertar a sua divindade. E a gente só vai conseguir a fraternidade, que é a fraternidade envolvendo esse planeta que vai trazer o reino dos céus, o contentamento, a paz, a alegria. Só a fraternidade, e para ter fraternidade tem que espiritualizar. Tem que espiritualizar a humanidade, ter uma consciência espiritual, clara, consciência da realidade. E para conseguir isso, é com essa lição, com essa energia, com essa mensagem desse paradigma maior, que ele veio para mostrar o caminho.
Hoje eu vi, acho que num filme assim meio rápido, né, um pastor, acho que numa época acho que lá nos Estados Unidos, um pastor falando assim: Jesus veio para curar. Eu acho que a cura é secundária. Ele veio para mostrar o caminho. Porque a cura, ela acontece com a sua própria mudança, como eu disse. A mudança de comportamento, de ideia, dá realmente uma transformação, porque forças contrárias, forças rebeldes, forças endurecidas, forças melancólicas não conseguem se ligar a alguém que está numa frequência de gratidão, de respeito, de confiança, de perdão. É uma frequência maior, isso já é ciência. Então é a presença do Cristo, é a energia do Mestre, é o evangelho desse amado, né? Esse amado ser divino, que sendo levado em todos os corações, em todos os cantos desse planeta, que a fraternidade vai ser alcançada. Isso cabe a todos nós, porque ninguém está à toa no campo como esse. Essas assembleias estão ligadas, eles estão chegando para serem tratados, eles estão chegando para serem libertados, eles estão chegando para serem curados, todos estão sendo recrutados, porque seguiremos em frente, sairemos de cena e seguiremos em frente, atuando e trabalhando pelo bem maior, pelo bem do semelhante. E tenha certeza que esta semente aqui, meus amigos, essa semente que está sendo constantemente plantado aqui nas nossas terras emocional, mental e energética, essas sementes, elas vão brotar e vão ser árvores que vão fazer com que outros venham procurar, como aquele amigo que teve essa transformação e que passou a semear através daquilo que nele foi plantado. Que um Natal bendito, que está próximo, possa realmente despertar o melhor em todos esses companheiros, esses irmãos que estão aqui. Que a energia, a presença do Mestre não seja longe, não esteja afastado, porque as portas têm que serem abertas por nós, não é, Rubens? Vamos abrir, não é, Zé Corque? Vamos abrir essa porta e deixar o Cristo se aproximar de nós. Em 90, quando eu estive nesse campo que me tocou, eu comprei aquela fita cassete, A Luz da Oração. Chegando em casa, coloquei para tocar, era a luz através das preces, e começou a tocar as músicas só, né? Aquelas músicas, melodias bem suaves. Eu deitei e foi a primeira vez que eu senti uma força vindo, chegando e me abraçando. Essas forças que representam a energia do Mestre estarão com todos nós. Vamos abrir a porta. E se precisar, colocar os joelhos no chão sim, falar: Senhor, 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 faça de mim instrumento da Tua vontade, da Tua verdade. Porque recrutados já estamos. As ferramentas já estão nos dando. As sementes já estão, de certa forma, sendo colocadas na nossa vida. Deixe essa árvore do Cristo crescer, a fim de que, quando sairmos de cena, onde estivermos nesse campo físico, a gente possa, enfim, semear nos corações e nos campos que encontrarmos. Que a paz, a luz e o amor do Mestre esteja com todos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, fonte bendita de amor, aqui estamos, os Teus filhos, e ambas em tantas assembleias, nesse movimento bendito. Senhor, que a Tua luz, que o Teu amor, que a Tua presença se comunique fortemente com cada um e possa despertar o melhor, sempre a coragem, sempre a confiança, sempre a esperança, para que a prosperidade, seja ela moral, profissional, financeira, seja realmente
uma força que vai despertar na vida de cada um. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos com o nosso mestre e com a nossa linda cantora Bárbara conduzir o melhor das vibrações, a fim de que isso seja uma força de tratamento e cura em todos os trabalhos. Gratidão, companheiros.